Oi, gente, esse é o nosso trabalho sobre a história da medicina. Medicina na Grécia Antiga. A religião na Grécia Antiga influenciou a medicina no sentido de moldar as crenças sobre as causas das doenças, os tratamentos a elas apropriados e o papel que os deuses possuíam na cura. Essa conexão, portanto, entre saúde e espiritualidade era intrínseca à abordagem médica daquela época. A concepção ontológica das doenças dizia respeito à crença que os gregos possuíam de que as doenças eram causadas não só por intervenções divinas, como também por punição dos deuses, e esse tipo de crença os levavam a praticarem rituais religiosos a fim de buscarem a cura. Esses rituais e ofertas incluíam orações, oferendas, banhos purificadores e, em alguns poucos momentos, a utilização de ervas medicinais. Esses rituais ocorriam dentro dos templos de cura, que eram lugares dedicados aos deuses, como, por exemplo, Asclépio, o deus da cura. Quando a cura não ocorria de maneira direta pelos deuses, ocorria a intercessão divina, que era quando os sacerdotes eram usados como ligação entre o plano espiritual e o plano físico, se tornando o principal canal de cura. Esses sacerdotes realizavam seus tratamentos e diagnósticos com base nas visões e sonhos que acreditavam serem inspirações médicas e dádiva dos deuses. É importante ressaltar também que a religião influenciou diretamente nas teorias, como, por exemplo, a teoria dos 4 humores do corpo. Na Grécia Antiga, a relação entre a medicina e a filosofia era complexa. Os gregos acreditavam que a saúde e o bem-estar do corpo estavam associados ao equilíbrio entre os elementos do corpo, conhecido como humores. Essa visão estava ligada às ideias filosóficas mais amplas sobre a natureza e o funcionamento do mundo. Filósofos pré-socráticos como Tales e Anaximandro procuravam compreender a natureza da realidade e a origem das coisas, incluindo a saúde e a doença. Hipócrates foi um influente médico e procurou explicar as doenças de uma forma mais naturalista, afastando-se das explicações míticas ou religiosas. Ele enfatizou o monitoramento cuidadoso dos sintomas e o tratamento com base em compreender as causas naturais das doenças. A influência filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles também teve impacto na medicina. Sócrates enfatizou o questionamento e o pensamento crítico. Platão explorou a conexão entre a mente e o corpo, argumentando que a harmonia entre os dois era essencial para a saúde, e Aristóteles fez contribuições para a biologia e a anatomia, o estudo da estrutura e o funcionamento dos organismos. Os conceitos filosóficos influenciaram a forma como os gregos abordavam a saúde e a doença, enquanto os médicos aplicavam observação e raciocínio lógico, muitas vezes inspirados na filosofia para melhor compreender e tratar as doenças. O símbolo da medicina, o bastão de Asclépio, tem raízes na mitologia grega e está associado à cura e à regeneração. Embora haja uma confusão e debate sobre o seu uso adequado, ele continua sendo um dos símbolos mais reconhecidos da medicina em muitos lugares do mundo. O bastão de Asclépio, o deus grego da medicina e da cura, é um bastão com uma única serpente enrolada ao redor dele, e a serpente representa a renovação e a cura. Muitas vezes é confundido como um símbolo da medicina. O caduceu simboliza a contabilidade, o simbolismo de Mercúrio, o lendário deus do comércio, um sinal de paz e prosperidade. A confusão entre caduceu e o bastão de Asclépio ocorreu principalmente devido a uma série de fatores históricos e culturais. O Corpus Hippocratium é uma coleção de textos médicos antigos, especificamente atribuídos a Hipócrates, um médico grego que viveu por volta do século V a.C. É uma coleção com mais de 60 tratados que abordam vários tópicos médicos, incluindo doenças, diagnósticos, ética médica e práticas terapêuticas. Esses tratados abordam diferentes aspectos da medicina da época. O Corpus Hippocratium pode ser escrito em até 5 configurações. A primeira, o registro de conhecimento, onde os médicos da época buscavam sempre anotar suas observações e experiências. O motivo, a configuração 2, educação médica, onde essas observações serviam como material de ensino para os médicos e estudantes de medicina da Grécia Antiga. O livro ainda tinha a configuração 3, o desenvolvimento da ética médica, onde os profissionais aprendiam sobre o comportamento moral e conduta ética dos médicos em relação aos pacientes. O livro dava também a possibilidade de médicos e até alguns filósofos da época terem uma base para discussão científica, o que era muito benéfico, porque dessas discussões surgiam novas ideias para experiências e tratamentos. Mas, na verdade, no final de tudo isso, o Corpus Hippocratium é um livro de preservação cultural, porque foi ele que registrou todas as novas técnicas médicas, as novas técnicas cirúrgicas, os novos tratamentos descobertos na época, o que ajudou muito na preservação da medicina grega por diversos séculos até a modernidade. Hipócrates.
Hipócrates inicia-se a fase técnica com o surgimento da racionalidade na medicina, criando, pelo método indutivo, um sistema integrado de diagnóstico, prognóstico e tratamento baseado em causas e efeitos e o aprendizado pela experiência. Instituiu a honestidade na medicina, dizendo que impressionar os pacientes é um dolo, recusando-se a usar tratamentos que julgava desnecessários. Sua concepção sobre o funcionamento harmonioso do organismo e a relação deste com a natureza foi inovadora. Introduziu cuidados intensivos na fase aguda da doença, repouso e alimentação adequados e, embora recorresse a purgativos, vomitórios, dietas de fome e sangrias, enfatizava a prescrição de banhos, massagens, caminhadas, bebidas de cevada, vinho e hidromel, procurando mitigar a dor e reequilibrar o organismo de modo que a cura natural pudesse acontecer. Hipócrates sugeriu, através da teoria dos humores, que o comportamento era governado pelos níveis relativos de 4 líquidos presentes no corpo. Essa teoria constituiu a principal explicação racional sobre a saúde e a doença entre os séculos IV a.C. até o século XVII. Segundo ele, a vida era mantida pelo equilíbrio entre esses 4 humores, chamados de sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Estes fluidos eram procedentes, respectivamente, do coração, do cérebro, do fígado e do baço. Segundo o predomínio natural de um destes humores na constituição dos indivíduos, teríamos os diferentes tipos fisiológicos: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. A doença teria como causa o desequilíbrio entre os humores. Hipócrates acreditava que um excesso de bile negra causava depressão, que o excesso de bile amarela estava associado à tensão, ansiedade e instabilidade pessoal, que os níveis elevados de fleuma resultavam em um temperamento sombrio ou preguiçoso, e que um excesso de volume sanguíneo estava relacionado às oscilações rápidas de humor. Em relação às frases de Hipócrates, Hipócrates tem diversas frases que são profundas sobre a prática da medicina e os seus princípios. Uma que chamou muita atenção foi: o corpo cura por si mesmo, o médico é só um assistente da natureza. Essa frase ressalta a importância da capacidade natural do corpo de se curar. Os médicos devem auxiliar e facilitar o processo de cura, mas não devem ser a fonte principal. Isso sugere que o organismo humano tem uma capacidade intrínseca de se recuperar e se curar quando exposto a doenças ou lesões. Em outras palavras, o corpo possui mecanismos naturais de autocura. Em relação ao juramento de Hipócrates, o qual é um ato tradicional e importante efetuado pelos médicos quando do término de sua formação acadêmica, tem sido uma base para os princípios éticos da medicina ao longo do tempo, enfatizando a importância da educação médica, do respeito pelos pacientes, da integridade, da confidencialidade e do compromisso com o bem-estar dos doentes. O juramento continua a ser relevante na prática médica moderna como lembrete dos valores éticos fundamentais que devem guiar os profissionais de saúde em seu trabalho. Embora as palavras exatas do juramento possam variar em diferentes versões e culturas, seu propósito é promover a integridade, a qualidade na medicina, ajudando a estabelecer um padrão moral elevado para os profissionais de saúde em todo o mundo. E muito obrigada. Até a próxima.